Boa noite a todos, é um prazer recebê-los aqui nessa casa de oração. Então, primeiramente, nós vamos fazer uma prece para depois ouvir a palestra da Nilva, que o tema será Mecanismos de Funcionamento da Oração. Então, vamos nos sintonizar com Jesus, elevando nossos pensamentos a Ele, nosso Pai querido, e a nossa Mãe Maria de Nazaré, mentora dessa casa, e pedir a eles que nos envolva em muito amor, em muita oração, em muito carinho, que agora estamos tendo a oportunidade de mais um aprendizado com essa palestra, e que possamos, no dia a dia, ir nos melhorando cada dia mais, e que possamos crescer com todos os ensinamentos que estamos tendo na nossa vida atual. Pedimos a Maria de Nazaré que nos ampare sempre, que nos proteja e que nos envolva no seu manto sagrado. Que assim seja. Nilva, querida. Boa noite a todos. Eu escolhi esse tema porque eu andei refletindo e eu gosto muito de estudar, e os estudos, assim, a gente vai entendendo melhor como funciona a prece. E aí eu parei para pensar que, apesar de ser espírita, desde os meus 16 anos, então 40 anos, eu não tinha mudado muito o meu jeito de entender a prece. A minha formação é católica, e eu, quando fazia a prece, eu fazia como se fosse assim, eu fazia um pedido e alguém viria me atender. Deus, um santo. E, quando me tornei espírita, então eu mudei a visualização, imaginando que os espíritos superiores, que os mentores, me atenderiam. Será que é assim que acontece? Vamos pensar um pouquinho juntos? De verdade, por que devemos orar? Acabamos de fazer uma prece. Deus, os espíritos superiores, eles precisam das nossas preces? Nós oramos porque é bom para eles? É um dever? Por quê? Para quê? Por que você ora? Como? Quando? Como você aprendeu? Pois vamos voltar nessas questões no final? Vocês acham que realmente nós, como espíritas, conseguimos entender melhor os mecanismos da prece? Que uma coisa é certa, todas as religiões batem nessa tecla. Orar e vigiar. Vocês podem reparar que, de algum modo ou de outra, todas batem muito nessa tecla. Então, nós, como espíritas, conseguimos ter mais clareza do funcionamento da prece? Nós temos todo um conjunto de conhecimentos. E desses, para a gente entender a prece, entendermos o conceito de Deus, espírito, perispírito, causa e efeito e influência dos espíritos na nossa vida ajudam muito, né? São os conceitos, os princípios da doutrina que vão estar por trás do que nós vamos estar conversando hoje. Bom, mecanismo da prece. Todos os seres encarnados e desencarnados, nós nos vemos mergulhados no fluido cósmico universal. Quando o espírito pensa ou faz uma prece, ele causa uma agitação. Então, quando Helena fez agora a prece, ela causou uma agitação no fluido cósmico universal. O pensamento agita esse fluido que está em nosso entorno.
que então se espalha pelo infinito, carregando aquela informação que estamos exteriorizando. É quase a mensagem que a gente manda no WhatsApp. Vai para algum lugar. Então, o pensamento é dirigido para qualquer lugar e ele vai. Há uma sintonização. Essa corrente é transmitida no pensamento como ondas magnéticas, tal qual as ondas de frio, calor, sonoras, ondas de luz, onda de rádio. Essas ondas se propagam em alta frequência com os pensamentos elevados ou baixa frequência com os pensamentos de ordem inferior. Olha só. A energia atua diretamente em nossa aura, criando partículas mentais, gerando em torno de si um campo de influência, assim como um ímã, faz com que atraiamos tudo o que está disponível no astral e no ambiente, de acordo com nossa frequência. Nós temos, então, um halo. Se nós tivéssemos um scanner ou um aparelho para a gente medir o nosso halo mental ou a nossa aura, como será que está? Vejam, até aqui, nós estamos falando que o que nós pensamos e sentimos reverbera nesse hálito mental. Como será o nosso? Cada um de nós pensa de uma forma diferente e isso torna um patrimônio. Os espíritos nos identificam pela nossa energia, pelo nosso hálito. Aqui a gente pode fazer cara de bonzinho. E pode ser até que a gente engane os incautos. Do lado de lá, tanto os inferiores quanto os superiores conseguem ver quem nós somos. Lá não tem disfarce. Para não nos aprofundar, mas para podermos entender. No universo existe Deus, Espírito e matéria. E nós estamos falando do que acontece no fluido cósmico universal. Peraí. Então, estamos aqui encarnados, nós absorvemos energias e nós emanamos energia. Que pode ser menor ou maior. Diz que o campo do Chico Xavier era de 25 metros. O nosso normalmente diz que chega a 2 centímetros. Dá para a gente entender? Eu tive uma experiência muito significativa para mim na Casa do Caminho. O encontro que estava tendo lá do Evangelização de Espíritos, a gente estava assistindo uma palestra, e aí foi interessante que o tema que a pessoa estava falando não era um tema que gerasse tanta emoção, mas eu comecei a me sentir emocionada e eu comecei a olhar, a maior parte das pessoas estavam mobilizada, e era como se fosse, digamos assim, como se um silêncio, uma paz fosse pairando sobre a gente que estava assistindo. Aí, nesse momento, a palestrante, que era médium, ela passa uma mensagem de Eurípides Barçanufo. A gente sentiu o campo dele chegando. E a gente estava tudo numa mesma sintonia, com o mesmo objetivo, que foi uma das experiências, para mim, a nível espiritual, mais impactantes. É algo indescritível. Então, quando a gente ora, a gente possibilita que o nosso campo amplie, fique mais forte, mais intenso. E aí, vamos pensar. As energias boas, quando a gente está emanando, pensando coisas boas, então eu atraio bons espíritos, saúde e equilíbrio,
e abro as portas do bem e do amor. Quando eu estou com raiva, irritado, ansioso, as energias que eu atraio para mim são as negativas. Portanto, atraio maus espíritos, acabo desenvolvendo doenças, já vou explicar para vocês, abro as portas do mal. Tem nada como uma imagem para ficar mais claro. Se o nosso campo áurico está fortalecido, as energias ruins, elas não entram. A gente só absorve o que é bom. A prece é uma poderosa fonte de recurso energético que restaura e revitaliza o próprio organismo pela elevação do padrão vibratório celular compatível a cada indivíduo. Então vejam, nós temos um recurso que podemos usar a qualquer momento para nos imunizar, para nos organizar, para nos proteger. E lembrem, todas as religiões têm a possibilidade de que seus fiéis cuidem da sua oração e da sua vigilância. Importante é a gente entender que quando a gente se pensa encarnado, a gente tem todo um corpo físico, a gente tem educação, e a gente precisa se preocupar com a nossa dieta mental e emocional. Vocês acham que quando a gente está assistindo cenas lá da guerra, na faixa de Gaza, nós estamos pensando e sentindo? O que acontece? Estava falando da parte energética. Eu vou falar agora do que acontece com o corpo. Todo pensamento, eu vou fazer um contraste só para facilitar. Pensamentos bons, alegres, salutares, eles se transformam numa bioquímica no nosso cérebro, que vai para a nossa corrente sanguínea e que vai para todas as nossas células. Então, se eu passo algum tempo rindo, essa bioquímica vai para as minhas células. E faz o quê? Reorganiza, harmoniza, fortalece, principalmente o sistema imunológico. 5 minutos de raiva no trânsito. Falei do bom, vamos pro ruim. A raiva, a mágoa, a decepção, a frustração, que não tem como a gente não sentir, vamos deixar bem claro, somos humanos, sentimos. A doutrina, ela nos alerta para não alimentarmos, tá? Mas sentir não tem como. Sentir raiva se transforma através dos meus neurotransmissores e na minha parte endócrina em uma bioquímica que vai para todas as minhas células. E aí o que acontece? Me desequilibra, desarmoniza e todos nós temos órgãos de choque, partes mais frágeis, aonde esse desequilíbrio acaba com água mole em pedra dura, né? A constância desse estímulo acaba desequilibrando. Tá? Então, nós estamos falando do que eu penso, do que eu sinto, isso se transforma, se materializa dentro de mim numa bioquímica que afeta meus órgãos e sistemas. Aqui eu trago para vocês algumas pesquisas que mostram como, por exemplo, um minuto de riso pode aumentar em muito o sistema imunológico. E gente, pode ser até aumenta a dopamina. E pode ser, inclusive, um riso falso, tá? Colocar uma caneta na boca. Só de fazer isso, né? Já libera endorfinas, dopamina. E
reverbera no corpo todo. Pesquisas científicas dizendo isso. Música e gratidão. Você ouvir músicas alegres, né, reverberam no teu corpo e também tem toda essa transformação bioquímica. Mas aqui eles falam do cérebro, são pesquisas. Denis, não lembro das quantas, esse rapaz que é um neurologista, e ele sempre traz, ele trabalha no hospital lá no Nordeste, adventista, e ele pega muito a questão das pesquisas da neurociência com relação à oração, fé. Eu quero separar todas, não deu tempo. Aqui ele fala da música e da gratidão. O riso protege o coração, melhora a função dos vasos sanguíneos e aumenta o fluxo sanguíneo. Pode ajudar a protegê-lo contra o AVC e o infarto. Queima calorias, gente. Né? Olha que interessante. Ajuda você a se manter mentalmente saudável. O riso faz você se sentir bem. Além disso, esse sentimento positivo permanece com você mesmo depois que o riso passa. O humor ajuda você a manter a perspectiva positiva e otimista em situações difíceis. Se não me engano, leva quase 1 minuto, leva várias horas para se dissolver do corpo. Então, ainda tem um tempo de validade no corpo. Então, de repente, é válido a gente pensar que assistir um programa de humor, coisas bem-humorada, podem ajudar o corpo. Aqui, essa pesquisa foi de ler 5 minutos a Bíblia. No nosso caso, vamos pensar no Evangelho? Tá? E aqui eles pesquisaram, as pessoas que fizeram diariamente, por, se não me engano, 2 meses, eles conseguiram esses resultados, gente. Diminuiu a solidão, diminuiu 31% o sentimento de raiva, 40% de amargura, 57% diminuiu o alcoolismo, diminuiu 60% da procrastinação, 61% dos vícios em pornografia, 68% da chance de traição, dessas pessoas traírem, 77% dos vícios de jogos de azar. Só com 5 minutos de estudo da Bíblia. No nosso caso, seria o que a gente podia falar do Evangelho. Quando a gente sente compaixão e empatia, também a gente tem efeitos sobre o corpo. Você melhora seu foco e atenção, diminui as chances de doenças neurodegenerativas, muda o DNA, algumas doenças, no caso da gratidão, ele está falando aqui, algumas doenças que você tem a tendência de expressar geneticamente, elas diminuem a probabilidade. Vejam, né? É uma série de pesquisas mostrando. Outra coisa interessante, gente, o próprio ato que boa parte das religiões tem de ajoelhar para rezar, isso já aumenta a irrigação aqui no lóbulo frontal, que é aonde a gente consegue fazer conexões, análises e tomar decisões. Daí ele fala que só o ato de juntar as mãos e ajoelhar já faz o teu cérebro funcionar melhor. Então, para você tomar decisões, a melhor coisa seria rezar primeiro, até para o teu cérebro funcionar melhor. O ponto de Deus é um ponto que dentro do nosso cérebro, o Divaldo, a primeira vez que eu ouvi falar foi o Divaldo falando, se você falar a palavra Deus em qualquer língua, esse ponto no teu cérebro é ativado. E que ele ajuda ajuda a processar informações sensoriais, memória e linguagem. Acredita-se que essa área esteja ligada à nossa capacidade de atribuir significado às experiências, buscar propósito e valores e vivenciar a espiritualidade. Veja, isso aqui é a ciência corroborando que orar, meditar
muda o funcionamento do nosso cérebro. Mas estamos na casa espírita. Vamos ter mais clareza do que por que nós precisamos rezar. Somos espíritos. Estamos num corpo. E temos um veículo intermediário que é o perispírito. Então, nós temos um campo. Eu volto a perguntar: como será que os videntes conseguem ver, os espíritos conseguem ver o nosso campo? Como que está? Bom, quando a gente pensa em nós como espíritos, nós temos que pensar uma série de coisas. Que nós temos uma idade espiritual, uma maturidade intelectual, uma inteligência emocional, uma moralidade. Temos expiações, temos reparações, temos provas, temos um grau de obsessão. Eu falei da psicosfera nossa, né? Mas nós estamos imersos, agora aqui nesse momento, nós estamos imersos na psicosfera do centro espírita. Quando a gente sai, a gente está imerso na psicosfera da nossa cidade. Existe um nível de vínculo energético com as pessoas. Cada um de nós veio aqui com uma contribuição para a humanidade. E nós temos um tempo ainda de encarnação. E aí vamos lá. As coisas que nos acontecem vão repercutir na gente conforme a nossa idade espiritual. Se somos espíritos antigos, vamos ter, e aprendemos no decorrer do caminho, vamos interpretar as situações e as coisas de forma mais equilibrada. Isso vai reverberar de uma forma diferente no nosso campo. Conforme o nosso grau intelectual, também isso pode nos ajudar. O emocional, muito mais. A nossa moralidade, bem, se eu sou traída, e aí eu tenho mágoa, raiva, revolta e desejo de vingança, tudo isso vai reverberar. Agora, eu fico frustrada, chateada, poxa, estava tão bom brincar de casada, de estar casada, agora que chato, vou ter que deixar de brincar de casada. O outro não quer mais brincar. Eu me frustrei. Também é negativo. Mas já não evocou em mim tanta coisa. Então, lembrando, né? O que vai sair de nós? Vai depender do grau que nós estamos no nosso desenvolvimento. Lembrando, gente, essa é uma das nossas encarnações, né? Vocês sabem o que vocês fizeram nas encarnações passadas? Eu sei. Quer que eu conte pra vocês? Vou contar, não se choque, não fui eu que inventei, tá? Eu só pego e venho contar para vocês o que os espíritos nos contaram. Então, gente, vocês mataram, vocês roubaram, vocês se suicidaram, vocês traíram, difamaram, se prostituíram, usaram mal o poder, foram corruptos, foram ingratos, injustos, vingativos. Querem um princípio? Tudo aquilo que vocês não fazem hoje, que vocês inclusive se impactam. Ontem eu ouvi, o maior número de abusos de menina é entre 10 e 14 anos. Nem ouvi uma notícia dessa, é impactante, são crianças. Um assassinato a cada 11 minutos. A gente não vive com isso, parece que não é real. Isso no Brasil. Então, na pessoa que eu sou hoje, eu tenho essa história toda. Que eu não sei. Eu posso deduzir. Então, vejam, eu vou ter um processo de expiação que me coloca em situações e com pessoas que talvez
e esteja ligada no passado, que podem ter mágoa, raiva e desejo de vingança. Estou falando aqui dos encarnados. Temos os desencarnados. Venho com a proposta de reparações, tenho provas, mas aqui vemos um problema. Quando eu tenho toda aquela ficha, eu tenho obsessores que estão no meu campo, que estão aqui tentando fazer o quê? Que eu sofra tanto quanto eu fiz eles sofrerem. Tá? Eles estão me bombardeando. Eles estão buscando uma forma de alguém me fechar no trânsito, eu ficar com raiva, eu abençoar a família inteira do cara, né? E ser invigilante naquele momento, e uma carga que estava ali prontinha para me atingir, vem para o meu campo. Existe a psicosfera do mundo. É perguntado para os espíritos influenciam nossas vidas? Né? Eu acho a resposta tão chocante. Eles se acotovelam com vocês. É uma nuvem de testemunhas. Então, quantos seres a gente está convivendo nesse momento? Há uma psicosfera e nós temos que nos defender dela, porque vocês acham que essa psicosfera é mais positiva ou mais negativa? Vínculo com as pessoas, inclusive da família. Então, muitas vezes, quem tem dificuldade com a gente está vibrando negativo. Eu achei muito interessante esse gráfico, mas eu não sei direito a procedência, eu tenho que pesquisar mais, tá? Mas, segundo esse gráfico, a nossa nutrição energética, a maioria, os 70% é do fluido universal. Mais do que a respiração e a alimentação. 10% alimentação. É interessante. Não vou aprofundar muito aqui. Vejam só. O trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no ciclo dos encarnados. Não há prece sem resposta. É a oração, filha do amor. Não é apenas súplica, é comunhão entre o Criador e criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Não é aquilo que eu pensava enquanto criança, que era só pedir, né? Não é só um pedido, é um movimento do nosso ser, permitindo, pedindo o auxílio dos nossos mentores para nos proteger, nos intuir. Eles não vão poder tirar as nossas provas, mas eles podem nos dar força. Recentemente, a gente assistindo ao Rio Grande do Sul, aquela prova era deles. Mas a gente pode rezar pedindo para que eles tenham força, determinação, clareza para suportar aquele momento deles. E por isso que todas as religiões dão essa ferramenta. Para a gente se defender de tudo a que nós estamos à mercê. E aí, mais importante de tudo, gente, é lembrar que não é... Vamos lá, nós normalmente rezamos de manhã cedo e de noite, né? Antes de dormir. E o resto do dia? O que nós estamos pensando? O que nós estamos sentindo? E, inclusive, assim, vamos pensar. Hoje a gente fica muito nas redes. Cada coisa que a gente vê, a gente pensa, a gente sente e a gente reverbera. E aí, as mulheres têm a questão da rede. Os homens têm as questões de notícia. Né? Muitos veem um jornal num lugar, depois no outro. Quando você está ali, vendo coisas injustas,
questões políticas. Já viram alguma questão política de bom senso? Aquilo traz indignação? É para a gente aceitar? Não, mas a gente ficar exposto várias horas no dia ajuda alguma coisa? A gente faz algum movimento de verdade lá fora? A gente tem repercussões negativas com a gente? Quando a gente começa lá, olha aquele ladrão, isso, aquilo. Como é que está a nossa nuvem de testemunhas? Tem um videozinho do Amigos da Luz, muito bem feitinho. Tá o casal discutindo por causa da conta da luz, um esqueceu de pagar, coisa e tal. E aí aparece 2 obsessores com... Como é que chama aquele negócio de jogar? Aquele o controle para jogar. Daí tá lá cada espírito controlando um do casal, né? Aí, de repente, ela para e fala assim, não, bem, é uma coisa tão pequena, deixa pra lá. Aí os obsessores, perdemos a conexão. Aí vem a filha do quarto, que vocês estão brigando? Que bagunça é essa? Que não sei o quê. Aí a mãe já fica brava, os espíritos, né, os obsessores. Pronto, conseguimos a conexão de novo. É muito ilustrativo, gente. E aí vejam, no nosso halo, o tempo todo, o que nós estamos pensando e sentindo está reverberando. Talvez a nossa oração muitas vezes seja uma gota, mas já é alguma coisa, tá? A ideia é eu conseguir trabalhar essa palestra falando também mais da vigilância, né? Que aí se a gente orar e vigiar, nós vamos estar com mais condições de fazer o nosso melhor e receber o melhor da espiritualidade. Bom, para a gente encerrar, estamos numa casa espírita e como que a casa espírita pode nos ajudar a gente ter esse halo energético mais vitalizado? Nós temos toda a literatura, olha, quantos livros nós temos aí. Nós temos a palestra, que sempre faz com que a gente elucide e aprofunde o nosso conhecimento de um tema. Temos o passe, tá? Que é o que faz todo um equilíbrio energético, magnético. É uma terapia. Temos a fluidoterapia. Temos a indicação do Evangelho no Lar, que é para quê? Para proteger e isolar a nossa casa, para que os... Gente, outro dia passou um mediúnico, passou uma situação que eu fiquei impressionada. Não era um espírito ruim, mas sabe o que ele fazia? Num prédio, ele ficava indo de um apartamento para o outro. Né? Um tinha um moleque jogando, outro tinha um casal namorando, e ele falava, acho que ele obsediava o prédio e vivenciando as energias de cada ambiente que ele entrava. Necessário o Evangelho no Lar? Para isolar esses seres que não são maus, mas estão vagando por aí. Nos inspira o nosso melhor, nos dá a possibilidade de estar ajudando, fazermos caridade e um bom momento para nos conectarmos com nossos mentores e, no mínimo, nós sabermos que esses mentores existem e estão ali de plantão para nos auxiliar. Espero que o mecanismo de prece tenha ficado mais claro. Hein? Vocês conseguiram rever o conceito que vocês tinham? Eu achei interessante, faz muito tempo que eu estudo, mas agora eu fiquei muito mais consciente nesses últimos tempos do o quão é importante, inclusive assim, o meu pensamento, o meu sentimento, na hora da prece e em todos os outros momentos. Somos espíritos, estamos na matéria, nós já sabemos muito da matéria. Precisamos usar toda a tecnologia que a doutrina nos traz para nos proteger e para nos desenvolver. Obrigada, gente. Fazer a prece?
Pai de infinito amor e bondade, agradecemos-te a oportunidade de aqui estarmos, reunidos em teu nome. E nesse momento, que todo o conhecimento que os Espíritos nos trouxeram através da doutrina nos possibilita trazer para a nossa vida, para o nosso equilíbrio, para a nossa proteção, para a nossa inspiração, para que a cada dia possamos lembrar que somos um espírito temporariamente encarnado, que a cada noite podemos ter o auxílio dos nossos mentores, nos clareando, nos elucidando sobre os nossos desafios, sobre as nossas potencialidades, sobre as nossas dificuldades. Pai, que possamos todos voltar para casa mais conscientes, aprendendo a se proteger e aos seus. Que assim seja.